Retrações de Fibonacci. Ferramenta que mostra linhas horizontais baseadas nos números de Fibonacci. Essas linhas servem como níveis importantes de suporte e resistência. Para usar, identifique uma baixa e uma alta no gráfico. Depois, arraste a ferramenta da baixa para a alta. Aguarde o preço recuar para um desses níveis. O nível 0,382 é ideal, pois é onde o preço costuma reverter. Se o preço tocar esse nível, pode ser uma boa entrada de compra. Lembre-se que o preço pode reverter em outros níveis também. Combine com outros sinais para uma entrada melhor. Padrões de rompimento. Movimento súbito e significativo do preço em uma direção. Geralmente ocorre após um período de consolidação do mercado. Por exemplo, aqui vemos o preço se consolidando. Então, ele se move bruscamente para baixo. Isso é chamado de breakout ou rompimento. Para aproveitar isso, traders podem usar padrões específicos como guia para identificar rompimentos antes que aconteçam. Os padrões de rompimento mais comuns incluem cunhas, triângulos e o padrão retangular. Padrões de reversão. É quando o preço vai contra a tendência atual e forma uma contratendência. Certos padrões no gráfico podem ajudar traders a prever reversões antes que ocorram. Os padrões de reversão mais conhecidos são topos e fundos duplos e triplos, ombro-cabeça, ombro, e copos e alças. Ondas de Elliott. Teoria que diz que o mercado se move em 5 ondas antes de reverter na direção oposta. Entendendo a sequência de Elliott, traders podem prever a direção do preço seguindo o padrão. No gráfico, marcamos os pontos das ondas como 1, 2, 3, 4, 5 e ABC. Existem regras específicas para uma onda de Elliott válida. A onda 2 não pode superar a onda 1, recuando ao nível 0,618 de Fibonacci. A onda 3 deve ser a mais longa entre as ondas 1, 3 e 5. A onda 4 fica acima do pico da onda 1, recuando ao nível 0,382 de Fibonacci. Aqui está um exemplo da onda de Elliott em ação. Neste gráfico, vemos um possível padrão de onda de Elliott 1, 2, 3. Pela teoria da onda 4, o preço tende a recuar ao nível 0,382 de Fibonacci antes de subir. Podemos usar isso como entrada de compra quando o preço recuar. Gaps de valor justo ocorrem quando há desequilíbrio na compra ou venda. Para encontrar um gap de valor justo, ache uma vela com corpo grande. Depois, desenhe um retângulo no gap. Coloque-o entre os pavios das velas anterior e seguinte. Este nível age como um ímã, onde o preço pode voltar antes de seguir seu movimento. Padrões de velas. Técnica usada para analisar movimentos futuros, observando formas específicas de velas. Padrões notáveis incluem engolfo, sinalizando forte impulso na direção da vela engolfante. Martelo e estrela cadente indicam rejeição, mostrada pelo longo pavio de um lado. Padrões doji sinalizam neutralidade no mercado. Heikin Ashi, indicador que substitui o gráfico de velas tradicional por um Heikin Ashi. Quando aplicado, tende a mostrar menos ruído que um gráfico de velas tradicional. Vela verde. Heikin Ashi indica tendência de alta, e vermelha indica tendência de baixa. O tamanho do corpo da vela também indica a força da tendência. Quanto maior a vela, mais forte a tendência. Lembre-se que o Heikin Ashi é apenas um indicador. Ele não mostra o preço real do mercado. Fases da Lua. Conceito que usa ciclos lunares para cronometrar o mercado. Traders acreditam que ciclos lunares afetam emoções e comportamentos, influenciando o mercado. Certas fases da Lua são vistas como favoráveis a determinadas tendências. Lua nova indica mercado otimista. Lua cheia indica mercado pessimista. Hoje, é usada principalmente como ferramenta de confirmação. Renko substitui o gráfico de velas tradicional por um gráfico Renko. Diferente da vela tradicional, o Renko forma blocos baseados na mudança de preço. Por exemplo, a cada 1% de mudança no preço, surge um bloco Renko. Assim, cada bloco Renko representa uma mudança de 1% no preço. Claro, você pode ajustar esses parâmetros nas configurações do indicador.
Traders usam Renko para filtrar ruído e identificar tendências. Bloco verde indica alta, bloco vermelho indica baixa. Lembre-se que os gráficos Renko são apenas um indicador. Ele não mostra o preço real do mercado. Padrões harmônicos são formas baseadas nos números de Fibonacci. Os traders podem usar essas formas para prever movimentos futuros de preços. Por exemplo, um padrão de alta-baixa forma quando o preço faz 4 movimentos em forma de M. Cada ponto é rotulado como X, A, B, C e D. E cada um desses pontos tem uma diretriz específica. Por exemplo, X a B precisa ter um valor entre 0,382 e 0,5. A C precisa ter um valor entre 0,382 e 0,886. E o mesmo vale para os outros pontos. Essas diretrizes podem ser aplicadas em um gráfico real. Se vir 4 movimentos, use a ferramenta harmônica para verificar se corresponde a um padrão. Se corresponder, você pode assumir uma posição baseada no padrão formado. Existem vários padrões harmônicos. Os principais são borboleta, morcego e caranguejo, cada um com valores únicos. Suporte e resistência. Estes são níveis-chave, formados onde o preço rebateu no passado e pode voltar a fazê-lo no futuro. Se o nível está abaixo do preço, é suporte, onde você pode comprar se o preço se aproximar. Se está acima, é resistência, onde você pode vender se o preço se aproximar. Suporte e resistência dinâmicos. Assim como o suporte e resistência, os dinâmicos também atuam como níveis-chave, mas usa indicadores como média móvel como nível-chave, em vez de linhas horizontais. Linhas de tendência. São níveis-chave que se formam diagonalmente durante um mercado em tendência. Use-as para identificar a direção geral do preço. Tendência ascendente é alta, descendente é baixa. Como suporte e resistência, use-as para identificar possíveis entradas no mercado. Por exemplo, se o preço voltar a uma linha de tendência, pode ser uma boa chance de compra. Ângulos de Gunn. É uma ferramenta que mostra várias linhas em diferentes ângulos contínuos. Essas linhas podem atuar como níveis-chave e ajudar a medir a força de uma tendência. Preço nos ângulos íngremes indica tendência forte, e nos ângulos suaves, tendência fraca. Para usar os ângulos de Gunn, vá em Configurações e marque Travar proporção preço, barra. Depois, identifique uma faixa de mercado e marque as oscilações baixa e alta. Em seguida, desenhe uma linha vertical reta no início do intervalo. Depois, selecione a ferramenta de ângulo de tendência e meça 45 graus. Então, use o leque de Gunn e posicione-o no ângulo de 45 graus. Indicadores de momentum são indicadores que medem a direção e força de uma tendência. É mais eficaz quando usado em mercados com tendência definida. Alguns dos indicadores de momentum mais conhecidos são: MACD. Cruzamento ascendente indica alta, descendente indica baixa. Médias móveis. Preço acima da média móvel sinaliza alta, abaixo sinaliza baixa. Parabólicos, ponto abaixo do preço, indica alta, acima indica baixa. Supertendência. Sinal verde indica alta, vermelho indica baixa. Osciladores. Tipos de indicador que mostram a força relativa do preço. Mais eficaz em mercados laterais ou voláteis. Osciladores notáveis incluem o RSI. Linha na região de sobrevenda indica possível reversão para cima. Na região de sobrecompra, indica possível reversão para baixo. Estocástico. Ambas linhas sobrevendidas sinalizam possível reversão para cima. Ambas sobrecompradas sinalizam possível reversão para baixo. Essas duas linhas podem se cruzar para prever movimentos futuros de preços. Divergências. Divergências ocorrem quando um indicador mostra sinal oposto ao movimento real do preço. Quando isso acontece, geralmente indica que a tendência pode se reverter. Divergências podem ocorrer em vários indicadores como MACD, estocástico e RSI. Aqui no MACD, o preço forma topos mais altos, alta, mas o indicador mostra o oposto, baixa. Neste caso, é uma divergência de baixa, sinalizando possível reversão de preço.
Indicadores de volume. São indicadores que mostram a força do movimento de preço pelo volume negociado. Indicadores notáveis incluem volume de preço, que mostra o volume de cada candle. Quanto mais longa a barra, maior o volume. Preço médio ponderado por volume, que mostra a relação preço-volume total do ativo. Pode ser negociado como média móvel ou suporte e resistência dinâmicos. Perfis de volume. Mostra uma barra de volume horizontal, usada como níveis-chave para entradas. Oferta e demanda. Também chamados blocos de ordens, são zonas de movimentos significativos. Se o preço sobe muito de um nível, é considerado zona de demanda. Se cai muito de um nível, é considerado zona de oferta. Como suporte e resistência, são níveis-chave para possíveis entradas. Estrutura de mercado. É quando traders analisam comportamento, condição e fluxo do mercado. Alta. Preços formam topos e fundos mais altos. Baixa. Topos e fundos mais baixos. Estrutura de ruptura. É quando o preço quebra o pico anterior durante uma tendência. Por exemplo, se o preço forma topos e fundos mais altos, essa quebra dos topos anteriores é chamada de estrutura de quebra. Mudança de caráter. Ocorre quando o preço quebra a estrutura anterior numa tendência, geralmente sinalizando uma reversão. Por exemplo, se o preço forma topos e fundos mais altos, e depois quebra os fundos anteriores formando fundos mais baixos. Isso é chamado de mudança de caráter. Então, esqueci alguma estratégia? Me conte nos comentários abaixo. Se gostou, faça um favor. Curta o vídeo e se inscreva no canal. São só 2 cliques, mas significa muito para mim. Você também pode conferir meus outros vídeos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.